Boa tarde a todos, os membros do Clube Direct Wine. Este é o Tasting Pack de abril de 2021. É um Tasting Pack diferente porque nós vamos provar apenas dois vinhos e vão ser dois vinhos muito curiosos porque um deles foi envelhecido em terra e o outro foi envelhecido no mar, mas são exatamente o mesmo vinho. É um vinho que foi feito pela Quinta do Brejinho e esta experiência é uma experiência da Quinta do Brejinho, um produtor no litoral alentejano, mais precisamente na Comporta. A quinta deles fica literalmente em cima do mar e este vinho é um vinho branco feito com as três castas que eu mais adoro em Portugal: Arinto, Alvarinho e Encruzado. São, sem dúvida nenhuma, as castas rainhas portuguesas. Esta experiência é muito interessante porque os dois vinhos são, como eu disse, exatamente iguais, mas quando nós provarmos os vinhos, vocês vão se ficar surpreendidos porque ele é muito diferente no nariz e na boca. Eu não vou dizer qual é qual, vocês vão provar este vinho às cegas. A única coisa que vou fazer é dar-vos algumas indicações daquilo que eu provei e também falar um pouco daquilo que é comum falar-se nestes estágios de fundo do mar por outros produtores que fizeram esta mesma experiência ao longo dos anos em vários lugares do planeta. Mas de onde é que vem este entusiasmo pelos vinhos submersos? Eu penso que a primeira experiência de vinhos submersos terá sido com o Raul Pérez, um enólogo espanhol muito conhecido, que fez uma experiência com um vinho que se chamava Sketch, que é um vinho que ele lançou e fez o estágio no Mar Cantábrico. Foi pelo menos uma novidade e a imprensa relatou bastante essa novidade e esse ensaio. Outros produtores seguiram-se e hoje há produtores a fazer este tipo de experiências desde os Estados Unidos, a França, a Itália, a Espanha, a Austrália, a África do Sul, a Argentina. Há muitos produtores a fazer hoje em dia. Mas de onde é que vem realmente o grande interesse? É de uma descoberta que foi feita num navio naufragado de 47 garrafas de champanhe Veuve Clicquot de 1840. Estas garrafas foram descobertas em 2010 num navio naufragado no mar Báltico, entre a Finlândia e a Suécia, e as garrafas estavam espetaculares porque o conteúdo estava extremamente bebível, muito agradável e inclusive tinha algum gás. Uma dessas garrafas foi leiloada por 15 mil euros e afortunado aquela pessoa que a conseguiu comprar. Eu gostava de ter provado essa maravilha. A Veuve Clicquot, por causa disto, resolveu fazer uma nova experiência e pôs milhares de garrafas a estigiar no fundo do mar e é uma experiência que eles vão fazer durante 50 anos. Já passaram 3, faltam mais 47. Um bocadinho de calma, lá chegaremos. Mas pronto, esta foi talvez aquela descoberta mais interessante de um vinho tão velho e tão bom de se beber que estava ainda muito bebível e despertou a curiosidade de muitos outros produtores e a partir de 2010 começaram a chover experiências de vinhos feitos no fundo do mar. A Quinta do Brejinho fez esta experiência com um vinho branco e um vinho tinto. Este é um vinho branco de 2016, das castas que eu já referi, de Alvarinho, Arinto e Encruzado. Previamente teve um estágio em barricas francesas de 8 meses e depois então foi para a garrafa para estagiar em terra e no mar. Exatamente as mesmas garrafas. E o estágio mínimo é de 12 meses no fundo do mar. Portanto, o que é que eu senti quando provei este vinho? Eu não vos vou dizer qual das garrafinhas é o vinho estagiado no fundo do mar. Eu quero que vocês tentem adivinhar qual é esse vinho e nos enviem para o nosso e-mail do clube, clube@directwine.pt, ou então para o WhatsApp do clube, que é Nadja, que vocês conhecem, que vai receber. Nós vamos compilar as respostas e vamos dizer o que é que os membros pensaram sobre o vinho do mar, ou seja, qual foi a resposta mais preponderante para dizer, ou seja, qual foi o maior número de respostas para o vinho do mar. Então, as dicas. Vão aqui as dicas. Segundo a imprensa em geral e segundo as experiências que foram feitas ao longo destes anos todos com vinhos estagiados no fundo do mar, as respostas são muito pouco conclusivas, porque há quem diga que o vinho evolui mais rapidamente, ou seja, fica mais pronto, mais redondo mais rapidamente, que tem uma taxa de evolução 2 a 3 vezes mais rápida do que na adega, em terra, e há outras pessoas que dizem exatamente o contrário.
O que eu descobri foi o seguinte, foi que as pessoas que dizem que, os produtores que dizem que evolui mais rapidamente estão todos no hemisfério norte. E os outros que dizem que evolui mais lentamente estão todos no hemisfério sul. Eu, por acaso, quando provei este vinho da Quinta do Brejinho, achei que o vinho do fundo do mar estava com um estágio... Não era que o estágio tivesse sido mais rápido, não. Eu acho é que o estágio foi totalmente diferente do que foi em terra. Ou seja, eu em terra, se eu pensar num vinho de 2016 branco, o que eu espero com estas castas é que evolua num determinado sentido. Esse sentido é que o vinho perca os aromas primários essenciais, aqueles aromas de fruta explosiva, e que passe, que no caso do Arinto encruzado e alvarinho podem não ser muito expressivos, o alvarinho mais expressivo porque é uma casta aromática, mas no caso do encruzado e do Arinto pode não ser tão expressivo. O encruzado dá muito aroma floral no início, mas depois também perde rapidamente. Mas qual é esta evolução que eu tenho, com a experiência que tenho de provas, relativamente aos vinhos feitos com estas castas? É que, com o tempo, eles vão ganhando uma maciez e um aroma vão ganhando um aroma ceroso, ou seja, a fruta primária vai se transformando num aroma mais de cera de móvel, cera de abelha, é isto que vai acontecer. Parece que a fruta não fica tão nítida. O que eu provei no vinho no fundo do mar é que isto não acontecia. Não tinha este aroma ceroso e passava a ter um aroma mais definido, um aroma mais nítido e na boca era muito mais intenso. Isto, aliás, é uma coisa, até a mim, me causa alguma surpresa, porque o vinho é exatamente o mesmo. Como é que na boca é tão diferente em termos de intensidade? Não varia a acidez. O álcool, possivelmente, também não varia. Poderá, eventualmente, haver uma diferença ligeiríssima, porque em terra poderá evaporar alguma coisa de álcool através dos laterais da rolha, mas em termos laboratoriais não foi identificado nada disto. Portanto, o álcool continua igual. E, aliás, em termos laboratoriais, a análise é praticamente inconclusiva, porque é igual tanto num vinho como no outro. Mas aromaticamente e na boca, eles são diferentes. E então, eu no vinho do mar, eu tenho isto. Tenho que a fruta é mais nítida, não tem a astringência, não tem isso, mas é mais nítida, na boca é muito mais intenso, parece que o vinho tem mais final e mais profundidade. Como explicar isto? Pois não sei, porque na verdade as diferenças no fundo do mar são as seguintes. Se pensarmos bem, e isto está relatado, isto está escrito, quando nós estagiamos um vinho no fundo do mar, temos temperatura controlada permanente. É uma temperatura que pode variar entre 10 e 14 graus, segundo o mar e segundo a profundidade, mas é uma temperatura relativamente estável ao longo do ano. Em terra isto não acontece, ou se acontece, é feito com máquinas de ar-condicionado para manter a temperatura. Outra coisa é que não há, no fundo do mar, não há troca gasosa, porque nós não temos atmosfera fora da garrafa. Ou seja, nas adegas sim, temos uma atmosfera, mas no mar é água. Portanto, não poderemos ter troca gasosa. Outra coisa é que no mar nós temos pressão para dentro, ou seja, temos pressão, enquanto que em terra não temos esta pressão. Isto pode não ser tão importante nos vinhos tranquilos, mas nos vinhos espumantes faz toda a diferença, porque no caso do vinho espumante, o CO2 que está dentro da garrafa tem tendência a libertar-se com muito mais dificuldade. Aliás, essa é a razão pela qual as garrafas de 1840 de Veuve Clicquot, que foram encontradas no navio naufragado em 2010, ainda tinham gás. Exatamente por causa da pressão externa à garrafa que não deixava que o gás, o CO2, saísse para fora. Portanto, estas são as principais diferenças e depois há uma diferença que é quase considerada uma diferença biodinâmica, ou seja, de movimentação astral, que é a ondulação do mar e o efeito das correntes. Obviamente que isso não existe em terra e será que provoca alguma relação no vinho? Não sei. Mas a verdade é que eu também, quando provei, e comparativamente, vinhos biodinâmicos feitos nos mesmos lugares, com as mesmas castas, versus agricultura convencional, uma das coisas que notei foi a profundidade em boca dos vinhos biodinâmicos, que é justamente o que aparece no vinho do mar. O vinho parece muito mais profundo, muito mais intenso.
Aromaticamente já falamos, ou seja, o de terra parece-me ser mais encerado, enquanto que o do mar parece-me ser mais definido o aroma. Em termos de cor, vai ser difícil ver uma diferença, mas eu também não vou falar muito no aspecto da cor, mas aqui só vos dizer que estou de acordo com os testemunhos do hemisfério norte, que dizem que os vinhos no fundo do mar ficam mais prontos mais rapidamente e evoluem mais rapidamente. Ou seja, na cor do vinho do mar parece haver uma evolução da cor que no vinho de terra não está tão patente, digamos assim. Mas não vos quero influenciar muito pela cor, eu gostaria mais que se entusiasmassem pelo aroma e pela boca e tomassem as vossas próprias conclusões a partir do aroma e da boca. Vocês vão receber as garrafinhas, ponham as garrafinhas no frigorífico primeiro, para elas serem servidas a temperatura de 8, 10 graus, e depois no copo a temperatura vai evoluindo e vocês vão provando com essa evolução de temperatura. Espero que tenham gostado disto. Obrigado à Quinta do Brejinho por esta experiência que fez. Sem ela nós não poderíamos estar aqui a fazer este Tasting Pack, que foi uma ideia que me ocorreu, juntamente em conversa com outras pessoas que trabalham na Direct Wine, de vos mostrar isto que eu já uma vez tinha provado e que tinha achado muita piada. Bem-vindo novamente. Até ao próximo pack.